Começamos mais um programa no meio da mídia, programa que sempre vai falar aí dos bastidores da comunicação, mídia, propaganda, jornalismo. E hoje a gente vai falar de política. Estamos numa época eleitoral e a gente vai falar de política sem ser chato, né? Porque política também pode ser legal, dependendo do jeito que você fala, né, Celinho? Não vamos meter muito pau nos outros não, Daniel. Isso, para ajudar a gente a falar mal das pessoas, trouxemos aqui jornalista Ademir Reis. Tudo bem, Ademir? E aí, tudo bem? Joia. Prazer estar aqui, né? É um assunto que mexe com a emoção de quem vive de política. Exatamente. Eu não conhecia o Ademir. Você é novo na cidade? Sou novo. Menino, começando agora, né, Ademir? Agora. Estagiário. Ademir cobriu, Pareça jovem. cobriu, entre outras coisas, a Arca de Noé. Estava ali sempre na Santa Ceia, fez um release legal. E também temos ele, que é filósofo, historiador. O que mais, hein? Ex-pentagrama, pelo menos. Que foi o que ele pediu. Ex-pentagrama, né? Antônio Kuntz. Muito tempo atrás, né? Então, Kuntz, a fórmula como se constrói a imagem de candidato continua a mesma? Olha, a gente tem um fenômeno interessante que é pensar que as coisas são diferentes. Na realidade não são, os meios mudam, né? Tem aquele famoso McLuhan, né? Quer dizer, na realidade o meio de comunicação é uma extensão daquilo que as coisas que já existem. Então o candidato sempre existiu, seja o candidato a um casamento, seja um candidato ao patrão de uma escolinha, seja um candidato político, as ferramentas são as mesmas. É a construção em torno de uma pessoa como um ícone de que vai resolver determinado problema. Todo mundo é mocinho agora. Todo mundo é mocinho, todo mundo pode resolver, todo mundo tem a competência e a capacidade para fazer alguma coisa. Falando da imprensa, Ademir Reis, a imprensa para os candidatos é vista nessa época como a aliada, como a vilã ou como indiferente? O político tem que ter lado. O jornalista não pode ter lado. Tá? Então, você tem que estar tanto bem de um lado como do outro. Ok, e no próximo bloco vamos falar mais sobre políticas aqui, vamos lançar Celinho candidato também. Vereador. É lá do meu prédio. Vereador. Nem síndico eu ganho. É só fazer uma boa campanha. Estamos de volta com No Meio da Mídia, programa que trata sempre sobre comunicação. O tema de hoje, Célio Cardoso? Política, campanhas políticas. Campanhas políticas. E para isso a gente trouxe aqui convidados. Antônio Kuntz, filósofo, pensador, cantor de churrascaria. O que mais, Antônio? Professor de hidroginástica. Professor também. É melhor não falar nada. Não vou pensar que eu sou candidato. E o jornalista Ademir Reis, a experiência em pessoa, né, Ademir? Um pouquinho tentando vender isso. Ademir, jornalista, criador de casa, às vezes. Também, muito. Ô, Ademir, aí eu foge um pouquinho da comunicação, mas É política. se algumas cidades mudaram de 21 vagas na Câmara para 27, né? Uberlândia é para 27. A Uberaba preferiu permanecer com 11. É um número realmente necessário? Explica para nós. São necessárias mais 6 cadeiras? Olha, eu particularmente acredito que sim, pelo tamanho da cidade, porque o vereador tem um papel a desempenhar, apesar de não ser muito compreendido por determinado segmento da sociedade. Mas o vereador é o seu representante. Saiba escolher, para depois não ficar reclamando. O benefício é muito bom pelo custo que isso vai trazer? Sim, porque ali se você toma conta, entre aspas, do prefeito. Agora, o salário vai ser bom? Vai. Candidato ganha, vem ganhar o salário bom, ué. Quem que não quer? Por que não? A imprensa não ter um Célio Cardoso lá? Vamos botar o Célio Cardoso lá, Vamos ué. colocar o Celinho para... Porque o que falta no jornalismo em Uberlândia? Falta de união. Nós podíamos ter 4, 5 jornalistas, como já tivemos. Quando o vereador não ganhava nada, que a Câmara era lá no centro da cidade. Põe o Kuntz, põe o Celinho, põe eu. Eu não tenho diploma de Põe o jornalista. Pinheiro. Sabe? Eu também não. Então, Mas eu tenho anos de prática. É verdade. Que a Constituição me permite exercer a profissão não ter diploma, apesar de ser favorável ao diploma. Né? Hoje eu sou favorável ao diploma. Qualquer diploma, jornalista tem que ter qualquer diploma. Agora mesmo nós vamos discutir o diploma. De física nuclear. Nós estamos falando de política. Isso. Mas Voltando. a questão do... Existe uma coisinha chamada quociente eleitoral, né? Então a prerrogativa legal é que
o representante realmente represente determinado número de pessoas. Se a população numa cidade cresce, um cara que era eleito com 2.000, se você não multiplica o número de candidatos, ele tem que ser eleito com 5.000, 6.000. Tem que cobrar, né? Exatamente. Olha, com a evolução, nós estávamos falando aqui em off, no intervalo, a respeito da propaganda na internet, que agora é permitido em lei. Enquanto o horário eleitoral gratuito, aquele do rádio e da televisão, que ninguém vê, que ninguém gosta, que vai só começar em 21 de agosto, de 21 de agosto a 4 de outubro, a partir de 5 de julho, já pode na internet tudo. Lógico que a Justiça Eleitoral vai vigiar, tomar conta, mas todos os sites, blogs, tudo, os candidatos vão poder usar. A gente vai ver os programas eleitorais dos vereadores. Cada vereador vai ter 40 segundos no programa e a gente vai ler fulano e tal, patati patatá, fulano e tal, patati patatá, vote na chapa da coligação. Ou seja, isso é campanha eleitoral? Não. Isso é um modelo que começou na ditadura, que não se podia fazer campanha e se restringia a comunicação política. Esse modelo é antigo e não representa nada. Ele só fala nome, número. Ele não se alterou hoje, infelizmente, para manter alguns benefícios de alguns grupos que ainda... Os grupos, digamos, do próprio Congresso que querem que... fica assim porque assim a gente controla melhor. Ainda nesses modelos, só que agora eu vou voltar para aquele assunto da forma de se mostrar da propaganda. Vocês acham que dá para fazer propaganda política sem usar tanto clichê? A gente usa o clichê porque estamos presos a caixinhas. Se de repente, por exemplo, não existisse propaganda eleitoral gratuita no país. Agora não é clichê, mas é offset e tem digital. Exatamente. Imagine. E não existissem hábitos e costumes antiquados de ter medo dos novos meios de comunicação como a internet. Digamos que aqui fosse livre. Livre. O que impediria que um candidato tivesse um site ou comprasse programas de televisão para fazer a campanha o ano inteiro? Nada. A gente teria muito mais formas de comunicar do que temos hoje. A gente acaba caindo no clichê porque existe uma formatação legal. Olha a grossura do livro que a gente tem que seguir, não é? Mostra aí, Ademir. Vivinho, esse é o legislação eleitoral atualizada. Ou seja, sobre para cada eleição. Novo Testamento. O Novo Testamento. E você não pode cada fugir. eleição é uma lei específica. O Congresso vota, modifica, pega a lei antiga, muda aqui, muda ali, faz adaptação para aquela eleição daquele ano. É um controle total de informação sob a justificativa de democratização da mesma. Só que, de fato, na prática, não há democratização nenhuma da informação. Estamos presos a, por exemplo, horário eleitoral. Eu acho imoral de que todo o debate das coligações entre partidos não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com propostas, tem a ver com quanto tempo você tem no programa eleitoral. Mas na hora da novela, Ademir, ainda? Beleza, olha, agora nós vamos fazer uma pequena pausa e depois, no terceiro bloco, a gente volta com algumas revelações, como sempre nesse programa, polêmicas, que o Kuntz e o Ademir prometeram pra gente. Estamos voltando com No Meio da Mídia, nessa discussão calorosa, Ademir e Celinho falando aí sobre... O que pode, o que não pode, né? O que pode, não pode, né? Acabou já aqui no intervalo também. E agora a gente queria saber sobre a memória do povo. Muitos candidatos... Vocês estão brigando? Não, eu estou dando informação para ele. Ele perguntando que espaço que pode ser vendido em revista. Até um quarto. Você pode ir de quadradinho pequenininho até um quarto em revista. Como todos sabem que o Celinho tem uma revista, eu estou sugerindo ele que venda. Nossa, o negócio é faturar. Exatamente, hein, Celinho? Eu sei que tem candidato aqui a vereador que vai gastar R$1 milhão. Olha, Celinho, dá para vender a média para quem acha que tem chance é 300 mil. Já dá uma página tem candidato que vai gastar R$1 milhão. Celinho. Vou espantar meus leitores todos. Dá uma página na CUT. A gente sabe que alguns candidatos só aparecem no ano da eleição. Então o cara tem um perfil na rede social e ele só ativa, começa a atualizar no ano da eleição. Isso é porque, de fato, a memória do povo é curta e o povo só decide o voto naquele momento? Porque fomos educados assim. Gente, 30 anos de ditadura, onde você não elegia prefeito, nem governador. O Ademir lembra dessas coisas, né? Eu já não lembro muito, eu ouvi falar, né? Com certeza. A questão é... Não sou tão velho assim não, Celinho, mas eu lembro bem disso. Né?
Quando surgiu a democracia, ou seja, o voto direto a presidente, direta já, toda aquela questão da nova Constituição de 88, aconteceu, mas ainda usamos as ferramentas eleitorais, ou seja, de composição da máquina política, de uma forma ditatorial, onde algumas instâncias decidem o que deve ser feito. O que acontece? Não há uma participação política popular dioturnamente, todo dia. As pessoas só lembram de política quando vai acontecer a eleição daqui a um tempo. Mas é a consequência disso, de não ter essa participação. Gente, 30 anos, são quase duas gerações de pessoas que não foram tipo assim, preocupe-se com futebol, preocupe-se com a novela. Quem tem que cuidar de você é o político. Porque se for para decidir o técnico da seleção melhorou brasileira, assim. atenção, né? Eu me lembro da eleição de 66. Nossa, Eu tinha 16 anos. Eu tinha 3 aninhos. Em 66, que eu sou de 50, já era office boy de rádio. Eu já trabalhava no rádio desde 62, né? Em 66 eu tinha que ir ao quartel, o pessoal da redação de noticiário da rádio fazia as notícias. Eu tinha que ir lá na sede, no quartel do 36º, que era a terceira companhia do 6º BC na época, levar o noticiário para o comandante militar ler, bater um carimbo e autorizado. Ou riscado. Isso não pode, isso não pode, não pode. É lá que mandava. Uhum. Felizmente hoje não tem isso. Temos muito ainda resquício da ditadura militar, mas eu passei por isso, eu vivi isso. É uma coisa... A ditadura foi um momento complicado. Só que hoje a gente pode votar, e aí? Não damos valor. Ademir, Absurdo. agora, falando nisso aí, quais os maiores erros que os candidatos iniciantes cometem? Vocês acham, o cara que está entrando agora, quais os principais erros, os maiores que eles cometem? Tá? É entrar numa campanha política com a certeza que vai ganhar. Todos entram, tô eleito. Não existe o tô eleito. Por isso é que existe campanha para disputar. É uma disputa, sabe? Tem que ter humildade, sabe? Tem que ter o pé no chão. E a maioria, principalmente os candidatos a vereador, que tem um melhor poder aquisitivo, né? Que já está rodando aí na cidade há 6 meses, com um nome grande, plotado na traseira de vários carros de amigos, de familiares. Estou eleito. Chega na hora, ele tem 130, igual eu quando eu fui candidato em 76, eu era o maior nome do rádio, achei, sou o vereador mais votado, fui o menos votado. Então, o povo ainda sabe separar essas coisas. Exatamente. Sabe separar essas coisas. É sério, é. Mas tem um detalhe também. A política, o político profissional não é um sujeito com ideologia. O político profissional não é de esquerda nem de direita. Você não pode falar que o Lula é de esquerda ou de direita, que o Fernando Henrique é de esquerda ou de direita. Eles não são. Eles são negociadores, pragmáticos. Então, existem alguns valores que eles querem preservar e outros não. Esses valores que eles querem preservar ou não tem muito a ver com a própria sobrevivência. É o salário, né? Não é o salário, mas é o tipo de mundo que você imagina. Entra na política por causa do salário. Mas o político profissional não é um sujeito que ganha as coisas pela ideologia, pela boa vontade, pelo coração. O político profissional é aquele que conversa e fala com você o que você quer ouvir, conversa com você o que você quer ouvir, com esse que você quer ouvir, e todo mundo acha ele bacana, e ele vai alinhavando interesses, tipo um vendedor mesmo. Eu tenho 10 pessoas que querem... Ser político. Exato. Né? Eu tenho 10 pessoas que querem uma xicrinha azul e tenho 5 pessoas que querem uma xicrinha amarela. Eu vou dizer que a xicrinha azul é melhor. Daí as 10 pessoas vão me apoiar e de torço repente... pro time que você torce, né? É mais ou menos isso. E claro que passa pelas crenças pessoais. O político iniciante esquece que a principal arma da política é a negociação, não é a imposição de ideias, não é a evangelização, isso é certo, isso é errado. O desencapetamento. Não tem nada a ver. Existe o teatro da política, que você pode simplesmente falar assim, eu sou favor a isso e aquilo, você pega um Collor da vida assim, não se dirija a mim desta forma, tal. Ok, mas aquilo é teatro. Se você fala com o Collor assim, ele é o cara mais bacana do mundo. Pô, cara, você viu que bacana que eu fiquei na televisão? Infelizmente, ou felizmente, é isso. Um político é um ser humano que aprendeu uma forma de sobreviver. Algumas coisas eu posso melhorar, outras é impossível. Mas é possível você estabelecer relações humanas que sejam melhores do que as que existem hoje. Daí vem as crenças. E se o amigo de casa não quiser ver esse discurso ou estiver enjoado,
pode ligar aqui no meio da mídia, que TV a cabo ainda não tem, né? Então aí você vai assistir a gente discutindo aqui, como discutimos no programa de hoje, e a gente queria agradecer a presença do Kuntz. Obrigado, Kuntz. Vocês não vendem a internet, os canalzinhos? Falta de patrocínio, por isso a ok. gente parou de... Mesmo o YouTube, que é gratuito, não está aceitando mais o programa. E a Demir Reis também, com suas Prazer, ideias gente. aqui. Olha, parabéns pelo programa, né? Eu sempre tive muita vontade de estar aqui conversando qualquer assunto, porque como eu sou do meio, eu gosto e assisto todos os programas, desde que o programa está no ar. Eu deixo Então uma é ele, sugestão no ar. Sou eu. Aceita. Sou eu. Eu deixo uma sugestão no ar para vocês. Façam debates, convidem os candidatos a prefeito, a vereador e... Nossos programas não vão aceitar, não. Eles vão- Imagina, gente. Não. eles Tipo vão- assim, vocês podem... Não vamos falar de política, vamos falar de pessoas. Daí tá o cara... Ele não pode falar que ele é candidato, não pode aparecer o número dele, não pode aparecer nada. Mas ele tá ali. A gente pode dizer que o pessoal da TV Integração vai estar lá junto, da Paranaíba e tal. Aí acho que eles vêm. Não, gente, é A a questão Band. de justamente dar essa abertura democrática do negócio. Eu acho muito estranho isso de você proibir as pessoas de falarem por uma circunstância. E lembrar, Antônio, aproveitando, né, o espaço que a gente vai estar bem no auge da política, é lembrar o seguinte, a culpa é nossa, de quem a gente coloca lá. Então, Exatamente. urna não é pinico, não. Gente. Exatamente. Então, toma cuidado na hora de votar. Só um escolha. recadinho para os jornalistas novos, para a turma nova que está no mercado. O político tem que ter lado, o jornalista não deve ter lado. Ou pelo menos... Importantíssimo isso. A não ser que esteja contratado para trabalhar como profissional. Aí alguém fala para mim, frase pra fechar você o tem o chave de Zaire ouro." escrito na testa. Eu trabalhei muitos anos, com muita honra para o Dr. Zaire, mas sempre fui muito bem remunerado. Eu vivo disto. Eu tenho a garganta, eu sou animador de palco, de comício, de convenções. Eu vivo disso, criei minha família, formei meus 3 filhos com isto. Né? Mas não tenho lado, eu sou amigo de todos. Tanto que eu circulo, eu vou todos os dias no escritório dos 2 candidatos a prefeito. Vou, tenho amizade com todo mundo, tomo café, entro na sala, não precisa ser anunciado. É uma vantagem de você ser isento. E uma coisa importante, democracia não é você ser a favor de algo e contra algo. Democracia é você entender que existem interesses diferentes, individualidades diferentes. E o grande valor da democracia é justamente, como que a gente consegue conciliar isso? Como que a gente começa a conversar a respeito das diferenças? Democracia é uma grande briga de casal. É importante que você tem, qual é o valor? Manter o casal ou não? É importante manter a democracia ou não? Se é importante manter a democracia, você não é contra ninguém, você não pode ser contra o seu vizinho só porque... É a mesma coisa, você vai matar alguém porque você é palmeirense e ele é corintiano? Você vai Palavra matar alguém... disputa eleitoral já Então, pesa, né? Traz isso, né? Disputa. O que deveria Palmeirense e corintiano, tem coisa melhor do mundo do que um tirar do outro. do que um Corinthians ganhar do Palmeiras? Mas é aí que tá, exatamente, o que Vai falta virar futebol, na né? maturidade política brasileira é entender que um candidato ganhar do outro é como esporte. Hoje o time ganhou, mas nada impede que o outro time ganhe da outra vez. Então o que acontece? Você vai ser aquela torcida hooligan, né, que sai batendo nas pessoas, ou você vai ser um torcedor que, legal, da próxima é nós. E já entramos, passamos o programa do Guiné, entramos no TV Animal. Exatamente. Obrigado. Obrigado, gente. Em algum momento da nossa conversa, os letrinhas já subiram e já terminou Já o subiu a programa. letrinha, já passou o programa do Guiné. Já valeu, já.